Você está em uma expedição pelos pântanos da Flórida e se depara com alguns buracos. Ups, era um crocodilo? Cuidado! De repente, chega uma estrada de asfalto. Parece muito com uma pista, mas não tem nenhum aeroporto por perto. Então decide inspecioná-la e caminha pela passarela, o que leva cerca de meia hora. No final, percebe um trailer com 4 pessoas dentro. Eles dizem que você acidentalmente se deparou com o que deveria se tornar o maior aeroporto do mundo. 5 vezes o tamanho do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, para ser mais precisa. O projeto Everglades Jetport foi lançado em 1968, bem no final da era de ouro das viagens aéreas. Era para se tornar um hub intercontinental com 6 pistas para jatos supersônicos, transportando até 300 passageiros. Escolheram essa localização entre o Golfo do México e o Atlântico, longe das grandes cidades, pois ela permitiria voar tanto para a América do Sul como para a Europa em menos de 3 horas. Naquela época, a velocidade máxima de um avião comercial de passageiros era de cerca de 800 km por hora, mas isso estava prestes a mudar. O Concorde estava quase pronto para fazer seu primeiro voo, e a Boeing também trabalhava em um enorme avião ultra rápido para passageiros. Então, esses voos de tempos super curtos seriam perfeitamente possíveis. E ninguém se importaria com a barulheira de pousos e decolagens sobre o oceano, ao contrário das áreas ao redor de alguns aeroportos internos. Os passageiros viajariam até o novo hub por trem de alta velocidade, conectando às cidades vizinhas na costa atlântica e no Golfo do México. O terminal deveria ser extremamente luxuoso, com muitos lounges para seus futuros passageiros abastados. Mas nada disso se tornou realidade. A construção começou, mas parou logo após a conclusão da pista. Em primeiro lugar, moradores e ativistas viram um relatório dizendo que o novo aeroporto arruinaria o ecossistema do sul da Flórida e o Parque Nacional Everglades. Então, eles foram fortemente contra a construção. Em segundo lugar, o programa de jatos supersônicos de passageiros da Boeing foi cancelado. Em menos de 20 anos, enquanto os testes de aviões supersônicos aconteciam, a Federal Aviation Administration recebeu 40 mil reclamações sobre estrondos sônicos de pessoas que viviam nas áreas de teste. Aqueles sons de ondas de choque criadas por jatos viajando mais rápido que a velocidade do som quebravam vidros e assustavam pessoas e animais em propriedades rurais. Assim, as companhias aéreas de todo o país entenderam que os voos supersônicos não seriam um sucesso comercial e não havia mais necessidade de um grande aeroporto para atender a esses aviões. A pista finalizada foi usada para treinamento de pilotos durante anos. Ela é longa o suficiente para pousar Boeing 747 e fica em um local isolado, por isso era perfeita para essa finalidade. Aí, como os simuladores de voo ficaram muito mais avançados e os pilotos não precisavam mais praticar lá, o aeroporto inacabado passou a atender aeronaves da aviação em geral. Mesmo sem muito movimento, não chega a ter mais de 1 dúzia de pousos e decolagens por dia. Então, uma equipe de 4 pessoas trabalha das 8 às 17h30 todos os dias. Às vezes, o local é utilizado para corridas de carros. Do outro lado do mundo, o que antes era um aeroporto de primeira importância é hoje palco de piqueniques, festivais e desfiles de moda. Você também pode andar de skate e empinar pipas nas pistas do antigo aeroporto de Tempelhof, em Berlim, na Alemanha. Ele era o maior edifício do mundo até a conclusão do Pentágono. Foi também o primeiro aeroporto do mundo a ter uma ferrovia subterrânea. O local do aeroporto pertencia aos Cavaleiros Templários nos tempos medievais, e foi assim que recebeu seu nome. A década de 1920 foi seu auge. Mais perto do fim de sua operação, principalmente pequenas aeronaves usavam o aeroporto, até que foi fechado em 2008. O Floyd Bennett Field, em Nova York, agora também está vivendo sua nova vida como um terreno para corridas de ciclismo e observação de estrelas com a Associação de Astrônomos Amadores. Ele foi o primeiro aeroporto municipal de Nova York na década de 1930. A pioneira da aviação americana, Amelia Earhart, costumava pousar aqui. Aí, o aeroporto de Newark, em Nova Jersey, estava crescendo em importância cada vez mais. E o Floyd Bennett Field foi fechado para sempre.
Uma das estações mais bonitas do metrô de Nova York, com tetos abobadados, arcos e ladrilhos verde esmeralda, está abandonada no subsolo. A primeira linha de metrô tinha a estação City Hall como terminal sul. Mais de 15 mil pessoas estavam empolgadas para fazer um passeio quando o metrô foi oficialmente inaugurado no início do século XX. A viagem, naquela época, custava 50 centavos de dólar. O primeiro passeio partiu daquela joia que era a estação da prefeitura. Com o passar dos anos, os trens do metrô ficaram mais longos e não podiam mais parar e deixar os passageiros embarcarem com segurança por causa das plataformas curvadas. E foi assim que a estação começou a perder seus usuários. As pessoas se acostumaram com o metrô a ponto de não ligarem para a beleza, mas se importarem com a funcionalidade. Além disso, a estação da prefeitura sempre esteve fora da via expressa. Assim, os passageiros preferem usar a estação próxima da Brooklyn Bridge, que permite viajar muito mais rápido e também descer mais perto da famosa ponte. Portanto, a única maneira de visitar a estação City Hall hoje é participando de um tour organizado pelo Museu do Trânsito de Nova York. Nenhuma locomotiva parte do grande pátio de trens abandonado na Bolívia há pelo menos 80 anos. Você encontrará mais de 100 vagões, não muito longe de Uyuni. Durante muito tempo, ele foi um importante centro de transporte para a região devido à sua boa localização entre as principais cidades do Chile, da Bolívia e da Argentina. O hub desempenhou um papel importante no transporte de minerais para os portos do Pacífico. Em meados do século XX, as minas esgotaram seus recursos e fecharam. Os belos trens de aço foram deixados para enferrujar nas salinas e se transformaram em ruínas em pouco tempo por causa dos ventos salgados que corroeram o metal. Agora, o Quintal é um destino turístico popular. Se você estiver na Turquia, poderá se deparar com uma vila, no estilo da Disney, vazia e inacabada. Ela custou à empresa responsável pelo projeto cerca de 200 milhões de dólares para construir mais de 500 castelos, cerca de 200 a menos do que o planejado originalmente. A vila de Burj Al Babas, cercada por uma floresta mágica, deveria ter centros de lazer, banhos turcos, lojas luxuosas e outros entretenimentos para seus habitantes do mundo todo. As pessoas ficaram felizes em investir dinheiro na futura vida em estilo de realeza, mas um colapso econômico atingiu o país. Os compradores estavam preocupados com o futuro do projeto e retiraram a maior parte dos fundos. A construtora faliu e a vila de Conto de Fadas está abandonada desde então. Em meados do século XX, um homem da região turca da Capadócia estava reformando sua casa e percebeu que suas galinhas começaram a desaparecer. Ele decidiu resolver o mistério. Então fez algumas escavações e encontrou uma passagem escura que ia para o subsolo. Essa acabou sendo uma das 600 entradas que outros proprietários encontraram, levando a uma cidade subterrânea abandonada. O local era grande o suficiente para acomodar cerca de 20 mil pessoas e tinha um sistema complicado de 18 níveis. Os arqueólogos descobriram que não era apenas um monte de túneis no escuro, mas tinha todos os sinais de civilização. Havia escolas, cozinhas, depósitos de alimentos secos, estábulos de gado e muitas habitações lá embaixo. Havia até um complexo sistema de ventilação e um poço protegido para fornecer ar para respirar e água fresca para todos. A cidade foi mencionada pela primeira vez em escritos de 370 a.C. Provavelmente foi construída como um abrigo contra desastres naturais e inimigos. A Capadócia era o lugar perfeito para construir um lugar como este, pois não há água no solo e as rochas são facilmente moldáveis.